Pacheco diz que fim da reeleição para presidente, prefeito e governador é pauta prioritária no Senado. Laudelino, reeleição é bom, é ruim? Se é bom, por que o Pacheco está falando sobre isso? Se é ruim, por que ele está falando sobre isso? O que está por trás disso, Laudelino? Qual que é a tua opinião? Um pouquinho de história, né? Foi mais 97, que o pessoal que é mais velho aí pode lembrar, houve um movimento lá da política brasileira, né? Na época, PSDB, que eles estavam... o Fernando Henrique estava nessa também, estava fazendo um grande movimento lá para aprovar a reeleição, só podia ter um mandato só, né? Para aprovar a reeleição. E, cara, aconteceu um monte de denúncia e teve confirmação dos deputados, dizendo que eles receberam 200 mil para votar a reeleição. Sério, o deputado falou, eu recebi 200 mil para votar a reeleição. Na época, o Temer era presidente da Câmara e as investigações não conseguiram prosseguir, né? O Fernando Henrique se candidatou porque a reeleição passou e ele venceu. Aí, uns anos depois, teve uma entrevista que o FHC falou, olha, provavelmente houve compra de votos, sim, mas não foi por mim nem pelo partido. Foi um tipo de filantropia vindo lá do multiverso da política nacional. Pareceu um doador lá que começou a corromper os deputados para aprovar, mas nenhuma relação com o PSDB nem com o FHC e tal, beleza. Quando eu vi essa notícia da reeleição, embora eu prefira a não reeleição, eu acho que não tinha que ter reeleição. É mais importante, como disse um ex-presidente americano, lá bem próximo da fundação dos Estados Unidos, ele falou, é mais importante o povo se acostumar com a alternância de poder do que você ter mecanismos em que você vai perpetuar alguns grupos no comando do país. Então, eu vi essa mudança toda que o Pacheco está querendo propor, que, mais uma vez, não é vontade popular, não tem ninguém pedindo isso não é desejo, isso não está na mídia, isso não está na internet, não está em lugar nenhum, isso é uma demanda da própria máquina, do próprio sistema. Como ele está trabalhando em parceria com o governo, montar um consórcio, e ele está lá super ativo nas coisas que o Brasil não precisa, e um natimorto em coma nas coisas que são as relevantes e necessárias, ou seja, isso é um pedido interno. Então, quando ele está trabalhando para expandir o mandato para 5 anos, eu me pergunto, será que nessa proposta vai estar cuidadosamente desenhada para que o Lula ganhe mais um ano de mandato? Pode ser isso, né? Porque talvez alguém dentro da máquina fale o seguinte, o cara tá com o pé na cova, ele tá ruim, não tá bem, já não tá falando coisa com coisa, a gente não sabe quanto tempo ele vai durar, tal. Que tal mais um ano de mandato, né? Que aí ele não vai participar de uma nova campanha eleitoral, a gente fica mais um ano aqui, né? A gente pergunta o quanto seria bom para essa estrutura toda que está aí, por exemplo, adiar a eleição para 2027, né? Tem que pensar em tudo. Será que vai ser dentro do mandato atual, vai valer para o próximo? A gente sabe que essa galera que está lá, toda ela trabalha em cima de vencer. Eles não estão afim de fazer a coisa certa nem seguir a lei. Eles querem vitórias. Eles querem garantir a derrota do inimigo a qualquer custo, né? Então, talvez seja uma proposta que vai surgir com o efeito na próxima campanha, já 2027, né? O Lula ganharia mais um ano de mandato. Eu só consigo ver isso acontecendo para que consiga movimentar aquele petroleiro transatlântico, aquela coisa lenta chamada Pacheco, que não se movimenta para nada. Então, esta é a minha visão dessa proposta. Eu não entendi. Como assim um ano a mais? Desculpa, eu não... Um mandato a mais, né? O Lula fica 4 anos no mandato. Sim. Se você expandir o mandato para 5 anos... expandir o mandato para 5 anos. Para 5 anos. A reeleição já pode. Se você passa o mandato para 5 anos e você cria a lei dizendo que vale a partir de agora, o Lula fica mais um ano no mandato. A eleição vai ser 2027. Mas aí todo mundo ficaria a partir de então 5 anos. Todo mundo. O Tarcísio fica, os prefeitos ficam, toda essa máquina que hoje trabalha aí
vai ficar mais um aninho. Entendi. Isso deve fazer a alegria da galera que está sentado no cargo, né? Mas você tirou essa... É uma ideia que surgiu de você ou você ouviu alguma coisa a respeito dessa... De não. Eu sou escritor, copywriter, tenho uma mente fértil, eu leio a política, eu conheço um pouco do que é o ser humano, né? O cara que está sentado, né? Assim, por exemplo, se o Pacheco estivesse fora, né? O Lula estivesse fora do mandato, ele seria contra. Não. 4 anos. Como ele está no cargo, pergunta para o Lula se ele é a favor de expandir o mandato dele mais um ano. Você acha que ele vai chegar para você e falar assim, igual o presidente americano falou? Não. É mais importante o povo se acostumar com a alternância de poder e termos eleições livres, respeitando a vontade popular, do que eu permanecer mais um ano aqui com o meu grupo. E aí? O que você arrisca? Não há sombras de dúvidas, né? Mas esse negócio de 4 para 5 anos, não teve nenhum indício, alguma coisa... Não é, o Pacheco falou que vai se movimentar nessa direção. Ele está com vários planos. Esse é um. Ele tem vários planos, o Pacheco. Ele falou que voltou agora do ano legislativo com várias prioridades. Uma é essa, a outra é mudar alguma das regras lá da apuração proporcional, é compor todos os elementos para que o calabouço fiscal e todo esse arranjo de destruição da autonomia dos estados e municípios vá para frente. Ele quer mostrar os grupos lá para a coisa seguir. Então ele voltou 100% no LinkedIn do PT, dando curtir lá e vai seguir com os projetos do partido a todo vapor. O povo que aguarde um próximo mandato de alguém. Tá certo. Obrigado, Laudelino. Bruno Musa? Se você olhar um pouco da matéria falando sobre esse tema, tem até inclusive uma aspas aqui do próprio Pacheco falando: meu propósito, particularmente, é colocar fim na reeleição do Brasil com a coincidência de mandatos de 5 anos. Ou seja, vai em linha também com o que o próprio Laudelino está falando. Na proposta, que parece que é do Cajuru, né, do PSB de Goiás, ele falou que visa abolir a possibilidade de reeleição para cargos de executivo no país, mas aí o Pacheco fala sobre isso, da coincidência de mandatos de 5 anos. Bom, vamos falar sobre os dois pontos. Eu acho que... Eu vou puxar, obviamente, para o meu lado, que é o lado da economia. E eu acho que uma mudança dessa, de 4 para 5 anos, claro, nesse momento atual, se vai ampliar a possibilidade, o poder, se for para 5 anos, do próprio Lula de ficar, que já está velho, né? Mas eu acho que os problemas brasileiros são tão mais embaixo, e talvez seja até por isso que o Laudelino falou que não é uma pauta popular hoje, que movimenta ruas ou debates e etc., né? Veja, nós temos mandatos do STF que são praticamente eternos. Nós temos o tal do coeficiente eleitoral que impulsiona pessoas que acabam assumindo cargos e que sequer teriam votos para isso. Eu acho que os nossos problemas são tão grandes, incluindo a legislação, que conforme você tem um governo que altera, entre um governo de esquerda e entre um governo, digamos, de centro-direita, a Constituição permite que você dê tantas manobras e cavalos de pau a 180 graus que o país anda um passo para frente e 2 para trás, um para frente e 2 para trás. Então a gente não sai do lugar. Basta olhar, por exemplo, o nível de produtividade brasileira. Através de alguns índices de produtividade, a gente consegue ver que, basicamente, o Brasil precisa de 4 brasileiros para produzir o que um americano produz. Você precisa de 5 brasileiros para produzir o que um suíço produz. Isso é uma métrica de produtividade medida em horas de trabalho médio nesses países e quanto cada trabalhador produz per capita em dólar, portanto, de produção. Isso é a produtividade. Isso tem a ver com manuseio de tecnologia, tem a ver com saber lidar com essa tecnologia, tem a ver com educação. Enfim, nós somos um país que estamos estagnados há mais de 20 anos no nosso quesito de produtividade. Se olharmos o crescimento do PIB também, nas últimas 2 décadas, são crescimentos medíocres e pífios, na média, inclusive abaixo da taxa de inflação. Então, os problemas são tão grandes que não adianta simplesmente mudar um mecanismo aqui e acolá, porque o que a gente precisa são medidas extremamente profundas que sequer são discutidas. E isso passa, inclusive, ou talvez principalmente, pelo lado educacional da população.